Estamos juntos aprendendo um pouco mais sobre oração nesta série de mensagens que tem como título O Poder da Oração. Eu tenho encontrado nesses últimos dias muitas pessoas que estão desanimadas, estão literalmente frustradas. Algumas costumam dizer para mim que estão cansadas de orar e não ter as suas orações respondidas. Muitas pessoas desanimaram de orar porque entenderam que a oração é um ato de sacrifício, é um pesar, é penoso, é cansativo, demanda tempo, é preciso muito tempo para a oração. E algumas coisas têm desanimado de fato as pessoas de orar. Algumas pessoas veem a oração como uma expressão extrema de espiritualidade, acreditam que para que a sua oração realmente seja verdadeira ou efetiva, precisam orar muitas horas durante o dia. Acreditam que a oração é um ato de sacrifício. Agora, quando nós olhamos para as Escrituras, nas palavras de Jesus, no ensino dos apóstolos, quando nós observamos atentamente tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre oração, nós chegamos à conclusão de que oração não é um rito religioso ou um sacrifício a ser feito, mas a oração é a forma que Deus encontrou de se relacionar com os seus filhos, de se comunicar com os seus filhos. Então muitas pessoas elas estão literalmente desanimadas, perderam o seu ânimo. Algumas até começaram a orar por muito tempo durante o dia. Algumas se esforçaram e começaram a orar 1, 2, 3, 4 horas por dia, mas não conseguiram manter esse ritmo. Outras até tentaram, mas por conta da sua rotina diária, seu trabalho, faculdade, enfim. Algumas pessoas trabalham em 2 turnos e não conseguem dar conta de orar por muitas horas. Realmente elas até gostariam de fazer isso, mas elas não conseguem encontrar tempo para isso. Pois bem, afinal de contas, por quanto tempo de fato eu devo orar e a minha oração ser atendida? Pois bem, eu quero ler para você um texto que está em Lucas, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 1. Ouça atentamente esse texto. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia em uma cidade um juiz que não temia Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará sobre a terra? Jesus, Ele está ensinando os seus discípulos sobre oração contínua. Não desanimar em oração. Porque Deus o Pai, se esse juiz, por ter sido importunado pela viúva, foi lá, fez justiça em favor dela, Deus o Pai, Ele não é esse juiz injusto. Mas Ele ouvirá a nossa oração e responderá rapidamente. E depois Jesus ele fala sobre fé. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Então, esse texto nos ensina muito sobre oração, sobre o tempo de oração e sobre o que nos anima, ou seja, o que nos impulsiona na oração. Pois bem, meus amigos, na verdade esse texto não é sobre tempo, é sobre constância. Sobre o quão constantes nós somos em oração.
Pense comigo por alguns instantes. E se muitos que hoje veem a oração como algo difícil, algo que eles não conseguem cultivar aquela espiritualidade ou aquela rotina de oração de muitas horas, de muito tempo, essa dedicação mais árdua na oração, mas que desejam verdadeiramente se expressar ou falar com Deus ou estar com Deus em oração diariamente. Mas imagine que a rotina desta pessoa, o seu dia a dia, a impede de fato de cultivar essa vida diária de oração. Mas pense comigo por alguns instantes. E se pudéssemos cultivar essa vida de oração dedicando de 10 a 15 minutos por dia? Sim, isso mesmo. De 10 a 15 minutos por dia. Por que não dizer 5 minutos? Eu sei que você deve estar pensando, mas pastor Alexandre, ou algumas pessoas devem estar pensando, mas pastor, é muito pouco tempo, Deus merece mais. Eu diria que Deus merece o melhor de você. E se o melhor de você pode ser dedicado no período de 5 a 10 minutos ou 15 minutos, faça isso. Se você pode, por 10 minutos, expressar verdadeiramente o que está em seu coração, expressar a sua total dependência do Senhor no seu trabalho, na sua família, na sua empresa, nos seus desafios diários, os desafios que estão adiante de você. Se você puder fazer isso por 10 minutos no seu dia a dia, algo vai começar a acontecer em seu coração. E você vai poder cultivar isso diariamente em sua vida, em sua rotina diária. E algo surpreendente pode acontecer. Pode acontecer que estes 10 minutos podem se tornar em 15 minutos, em 20 minutos, em 30 minutos e assim por diante. E nesse momento eu gostaria de desafiar você. Desafiar a separar 10 minutos do seu dia. O melhor horário do seu dia. Veja qual é o melhor momento do seu dia. Se puder ser pela manhã, melhor ainda. Mas separe apenas 10 minutos do seu dia para estar com Deus e falar com Deus. Expressar o que está em seu coração, em oração, buscando a Deus por 10 minutos. Nesse período de 10 minutos, você vai começar a cultivar um relacionamento com Deus. Nesse período de 10 minutos, acredito, você vai poder ser constante. Existem algumas máximas, né? Alguns padrões que são necessários para uma mudança de hábito. Por exemplo, vou usar melhor o meu exemplo, os estudos. Imagine uma pessoa que está estudando e que ela tem um conteúdo a ser lido, revisado, exercícios, etc. Agora imagine que essa pessoa, no primeiro dia, ela estuda por 2 horas. Ela não consegue manter esse ritmo de estudo por 2 horas diariamente. Então, no primeiro dia ela estuda por 2 horas, no segundo dia ela consegue estudar por 1 hora, no terceiro dia ela já não encontra mais espaço na sua agenda e aí ela não estuda. No terceiro dia também está muito corrida e ela não estuda. E aí já estamos lá no 4º dia e ela está projetando o estudo para o dia seguinte, porque daí no dia seguinte ela vai ter mais tempo e aí então ela consegue estudar por mais 2 horas. Estudos dizem que se essa mesma pessoa dedicasse 30 minutos do seu dia ou 40 minutos do seu dia estudando, mas que ela tivesse essa rotina diária, não houvesse esse espaço de tempo de 1 ou 2 dias entre um estudo e outro. Estudos dizem que a atividade desta pessoa seria muito mais produtiva. Ela iria conseguir absorver ainda mais o conteúdo. Ela iria conseguir entender melhor a matéria que ela está estudando se ela dedicasse de 30 a 40 minutos diários de estudos do que estudar 2 horas hoje e estudar apenas 1 hora 2 dias depois. Assim também funciona com a oração.
Podemos orar por 1 hora hoje. Algumas pessoas elas conseguem em determinados dias da semana orarem até 1 hora, mas depois nos demais dias da semana não encontra tempo para isso. Agora imagine comigo, dedicar-se a buscar a Deus por 10 minutos por dia e cultivar essa rotina diária. Todos os dias da semana, 10 minutos por dia. Você vai estar cultivando um relacionamento com Deus e algo impressionante vai acontecer. Chegará um momento em que você vai perder o tempo, você vai se perder no tempo. E quando menos espera, você vai olhar no relógio e dizer: uau, já se passaram 30 minutos. A oração ela deixa de ser um fardo contado pelo relógio e começa a se tornar de fato um relacionamento diário com Deus. Eu quero desafiar o seu coração. 10 minutos diários com Deus. Isso vai impactar a sua vida. Isso vai impactar o seu coração. Mudanças vão acontecer em seu coração. Algo vai acontecer em sua vida, em sua casa, em seu coração e em sua família. Aceite esse desafio. Comece hoje mesmo essa rotina diária de 10 minutos de oração. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, estamos, Senhor, em Tua presença e entendemos, Pai, que não é por quanto tempo nós oramos, mas sim o quanto nós expressamos do nosso coração em Tua presença. O quanto estamos inteiramente em Tua presença, Senhor. O quão disponíveis, o quão transparentes, o quão atentos estamos a ouvir a Sua voz, Pai. Senhor, sabemos que não é por muito repetir as palavras que somos atendidos. Sabemos, Senhor, que é sobre o quão arrependidos estamos e o quanto nós confiamos em Ti, Senhor. É sobre confiança, sobre fé, sobre transparência, sobre entrega. Por isso rendemos tudo a Ti, Senhor, agora, neste momento em oração. E eu oro, Senhor, juntamente com os meus irmãos e irmãs. Senhor, em nome de Jesus, conduza os corações deles até a Tua presença, Senhor. E toca-os poderosamente em nome de Jesus, que eles tenham uma experiência, Senhor, poderosa contigo neste momento. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Uma experiência que traga cura, restauração, transformação. Um toque dos céus que mude todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus. E lembre-se, não é quanto tempo eu fico em oração, mas é o quão transparente e verdadeiro eu estou diante de Deus. Porque em apenas 1 minuto, Deus pode mudar todas as coisas. Em apenas um instante, Deus pode tocar o seu coração e mudar todas as coisas. O desafio é 10 minutos, mas se você cultivar isso diariamente, você será surpreendido por Deus. Que Deus abençoe. Se você ainda não segue aqui, não se inscreveu no canal Bom Pastor, inscreva-se. Você pode também curtir e compartilhar esse vídeo. Que Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus.